avançadas é o Júnior Dindê. É um sonho antigo, já falei várias vezes aqui no canal, até aqui, né, no caso, o portal Globo Esporte fala, né, o namoro entre o Remo e o Júnior Dindê, que já é antigo e tenta a contratação do volante desde o Campeonato Paraense, mas ainda não conseguiu ter sucesso. De acordo com a informação, a proposta é um empréstimo até o final da temporada, já que o Águia não tem mais chances, né, de classificação para a Série D, e aí tenta, né, esse empréstimo gratuito. Só que a grande questão é que a equipe ainda pede, né, uma compensação financeira para ter essa liberação. Certamente o Júnior também teria esse interesse de vir para o Remo, ter uma possibilidade maior de visibilidade e vive uma fase muito boa. 29 partidas e 5 gols. Não é um volante ali, um primeiro volante só de marcação, não, chega bem na frente, o meio-campista central. Nesse ano foi um dos artilheiros, né, da Série D, 10 partidas, 4 gols, o vice-artilheiro pelo Águia nessa atual temporada, na Série D do Brasileirão. Tem ainda mais um gol na Copa do Brasil, em 4 jogos. No Paraense não marcou nenhum gol, mas teve 12 atuações sendo, né, um titular absoluto. Vale lembrar que ele já passou por outros clubes anteriormente, mas somente agora, né, aos seus 29 anos, que teve um grande destaque e tem sido especulado em alguns clubes, né, de Série C, de Série B. O Remo está na Série C, mas todo mundo sabe, pela visibilidade dele, compensaria bastante para o jogador, diferente, né, jogar para um clube que tem uma torcida tão grande, tá hoje numa Série C, mas pode conseguir o acesso para a Série B do Brasileirão. Ano passado mesmo ele jogou pelo Atlético Cearense, Grêmio, né, o Pague Menos, que é dono da farmácia, enfim, e o Maracanã, além também do Vitória das Tabocas, né? Então não era, por exemplo, um jogador que estava jogando com tanta frequência assim em um time grande ou, por exemplo, revelado no Fortaleza. Não, muito pelo contrário, passou apenas em alguns clubes menores e agora tem essa oportunidade. Acho uma boa contratação, é um cara que já estava, né, já está aí no caso em Belém, já conhece o estado, enfim, eu acho que teria uma adaptação mais fácil. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, mas a tendência é que esse negócio seja concretizado, tá? Até porque pro Águia, né, vai aparecer outro time interessado em pagar mais? Vamos ver. Mas nesse momento aparece o Remo como um principal candidato, tendo então o Vitor Lube já confirmado e quem sabe nas próximas horas o Júnior Dindê confirmado também como mais um reforço. Eu quero falar aqui também para vocês sobre outros dois nomes que foram especulados como opções de estrangeiros. Eu não ficaria surpreso se o Remo fosse atrás não só desses estrangeiros, né, mas também nessas duas posições, que é um meia ofensivo de criação e um ponta direita. O Júnior Dindê é um meia de criação, Gustavo. Ele pode fazer esse papel, mas eu acho que é muito melhor ele ir numa linha de 3 e tendo um camisa 10 ali à frente dele. É o que ele fazia no Águia de Marabá. Mas eu acho que chegando a um outro ponto em um meia poderia ajudar bastante. Esses dois foram os nomes que foram especulados. Até agora nada de proposta oficial, nem algo nesse sentido. Esse aqui é o Nazareno Solis, está na segunda divisão do futebol argentino, 24 jogos nessa temporada pelo Ginásio Mendonça, 3 gols marcados e 2 assistências. Ano passado também pelo Patronato da segunda divisão, 39 jogos, 3 gols e 1 assistência. Já passou pelo Boca Juniors lá em 2017. 4 jogos pelo Boca e 2 assistências. É aquela coisa, é um jogador sensacional, chega para ser titular? Não, mas eu vejo com bons olhos e eu acho uma aposta interessante pensar nesses atletas que estão segunda divisão do futebol argentino, primeira divisão da Colômbia, dependendo, do Chile, do Uruguai, que geralmente tem salários bem mais baixos, né, e podem ser uma alternativa interessante. A grande questão é, tem contrato ainda até o final do ano, teria que ter uma compensação financeira? Como que ficaria isso? Enfim, pode deixar sua opinião, joga de ponta esquerda e tem 30 anos de idade. Outro aqui também seria um meia de criação, que é o Jorge Paz, também meia, né, que joga na Venezuela, 8 jogos nesse ano, 2 gols e 1 assistência pelo Estudiantes de Mérida, 7 gols no ano passado, 2 passes em 32 jogos, jogador que é um pouco mais novo, tem 28 anos de idade, sempre teve uma média interessante, né, de gols e participações quando ele vinha jogando com frequência. Passou na MLS também, não temos os números dele aqui, 2015, 16 e 2022, e não é um cracaço da bola, tá? Não, mas pode ser uma alternativa ali barata e dependendo, né, da análise, um jogador que às vezes ninguém dá muita fé, mas o cara pode vir aqui pro Brasil e ter um baita destaque, né? Enfim, pode ser que aconteça isso. Esses são os dois nomes. Se você tiver interesse, eu posso trazer aqui um vídeo indicando outros jogadores, quem sabe aí do futebol argentino, da primeira divisão, do Uruguai, enfim, da futebol aqui da Colômbia, a MLS, que poderiam ser viáveis para a equipe do Remo. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso para saber. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva VIP para você começar a apostar próximo, mas é do Paulinho Boia, que teve essa especulação na equipe do Remo e acabou indo para o Paysandu. Então eu vou deixar até os créditos aqui para o portal O Legado Azulino, que trouxe aqui no YouTube. Valeu demais aí, um abraço para ele. Que o Paulinho Boia foi um nome especulado na equipe do Paysandu, mas
na equipe do Remo, só que ele acabou indo para o Paysandu porque não tinha interesse de jogar na Série C do Campeonato Brasileiro. É um bom jogador? Olha, falta uma sequência, né, de jogos na sua carreira desde quando surgiu na equipe do São Paulo. Seria uma contratação importante, sem dúvidas, mas eu diria que é uma incógnita ainda qual vai ser o tipo de jogador que vamos ver, né, nessa atual temporada. Ele pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, jogou Paulistão pelo Mirassol, 9 partidas e 1 gol. Ano passado já tinha passado na reta final da Série A pelo América, só 7 partidas, também um tempo lá no futebol japonês, com um total de 16 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. Jogador que, igual eu falei, quando surgiu no São Paulo, era, nossa, uma promessa muito grande, né? De dar certo, assim, de nível de seleção brasileira, desde as categorias de base, foi convocado para alguns torneios, né, com a seleção. No profissional, pelo São Paulo, foram apenas 17 jogos e 1 gol marcado. Passou também no Portiponense, São Bento, lá do futebol paulista, voltou para o São Paulo, passou no Juventude aqui, ó, que eu lembro até que ele foi bem. 2021 na Série A, se não estiver enganado, 20 partidas, 3 gols, foi pro Metalist, aí teve aqueles problemas lá na Ucrânia, e depois foi pro América, e aqui nós já sabemos. Enfim, você acha que seria uma peça importante para a equipe do Remo? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que ele foi vendido por quase 10 milhões de reais, né, do São Paulo para o Metalist, porque ele vivia uma fase realmente interessante no Juventude, mas desde então não vem conseguindo jogar aquilo que era de se esperar. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Mais um que eu quero falar aqui com vocês é sobre o meio campista Giovani, que é um volante, né, basicamente. Tá aqui, ó. Já passou no rival no Paysandu no ano passado, onde até conseguiu acesso, foram aí 28 jogos pelo rival. Nesse ano foi para o Santo André, no Paulistão, da primeira divisão, 10 partidas e uma assistência, e aí no Vila Nova, nessa atual temporada, com 12 jogos disputados, inclusive foi titular no clássico contra o Goiás, dia 29, vinha de uma sequência revezando titular e reserva. Teve essa especulação, lembrando que na Série B já tem 12 jogos, não pode jogar mais para outro clube. É aquela coisa, se chegasse, você acha que seria uma boa opção? Olha, eu acho que sim. A grande questão é, vai ter um avanço ou não com essa história? Que até agora não tivemos muitas atualizações sobre isso. O Giovani tem 25 anos, tem vínculo, pelo que eu vi aqui, com a equipe do Vila Nova, porque já tinha terminado, né, o seu contrato com a equipe do Ceará, que ele estava emprestado até o Santo André nesse ano, e também para o Paysandu no ano passado. No Ceará até que teve alguma sequência de jogos, foram quase 55 partidas pela equipe, no time principal, passou também pelo Ituano, Ceará, Grêmio na categoria de base, e pelo Vila Nova nesse ano com 12 jogos disputados, 12 na Série B, 10 no Paulistão. Enfim, vamos esperar. Acho que para meio campista central é uma opção interessante porque ele joga pelo lado esquerdo, né, um volante canhoto. Então eu acho que seria uma opção interessante. Não sei se é fácil de tirar ele do Vila Nova, porque acho que o Vila já jogou, né, desde esse último jogo contra o Goiás. Vamos ver aqui, ó. Foi esse último jogo contra o Goiás, dia 23, e aqui dia 29 contra o Curitiba. Ele foi relacionado, deixa eu ver aqui. Ah, não, foi, né? Eu tava estranhando. Contra o Goiás foi reserva e Curitiba titular. Então, eu tô confundindo aqui o símbolo. Então aí, cara, para ele ser titular nesse último jogo já mostra que não vai ser fácil. Mas deixa aqui a sua... Bom, vamos começar aqui falando para as beiradas, né? Que tem um jogador que, na minha opinião, poderia agregar bastante para o Remo na Série C pelo lado direito, que é o atacante Xandinho, de 27 anos, do Nova Iguaçu. Já falei aqui outras vezes também dele no canal, jogador que tem feito uma boa Série D, né? Foi um campeonato carioca muito interessante, com 14 jogos, 1 gol e uma assistência, e aí então ele foi para a Série D e tem até aqui, né, 11 jogos com 4 gols marcados. Nova Iguaçu lidera o seu grupo e tem grandes chances de ir para a próxima fase da competição. Na temporada, 26 jogos, 6 gols e uma assistência, desempenho até que ok, né, bom ponta, foi muito importante também nos jogos grandes da equipe do Nova Iguaçu. Por exemplo, o gol dele no Campeonato Carioca foi contra o Vasco, na semifinal. Então, assim, é um jogador que teve essa experiência em jogos grandes e tem tido um desempenho bem bacana nesse ano de 2024. Até fiquei surpreso dele já não ter deixado o clube depois do estadual, né, que teve uma limpa também no Nova Iguaçu. Se eu não tiver enganado, foram 7 jogadores que deixaram o clube e ainda assim segue numa fase interessante na Série D. Dá pra ver que nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Um empate 1-1 contra o Ipatinga, que foi o último gol dele, né? Lá no dia 16 de junho. Então, ele que ano passado jogou pelo Olaria, clube da 2ª divisão do futebol carioca. Então, agora que está começando, né, a ter um pouco mais de destaque, e na minha opinião, vale algumas apostas assim, porque primeiro, ele está fazendo uma boa temporada, segundo, que
é um jogador que está numa divisão inferior, né, do Remo, que na Série C, o Remo, igual eu já falei várias vezes aqui para vocês no canal, fica numa posição muito ruim para contratar jogadores, né, porque se estivesse pelo menos ali na Série B, com certeza teria um mercado muito mais fácil e com muito melhores opções, mas, igual eu falei, vou tentando trazer aqui, na medida do possível, algumas opções mais viáveis, e uma dessas seria o Xandinho, né, não sei como que seria a negociação com o Nova Iguaçu, mas enfim, deixar aqui como uma alternativa para essa atual temporada. O que você tem a dizer? Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, 26 partidas na descrição. Então vamos aqui falar sobre o assunto principal do vídeo, que é sobre o Renato Kaiser. Até eu vou deixar os créditos para o canal Legado Azulino, valeu demais, faz um trabalho excelente aqui no YouTube, que ele falou, né, que um dos nomes que foi, eu não diria que procurado e nem especulado, foi sugerido, vamos colocar assim, e que a diretoria estava avaliando, seria do Renato Kaiser, que é aquela coisa, né, eu acho um jogador sensacional, ainda mais para a Série C do Campeonato Brasileiro. É impossível de chegar um jogador nesse quesito. Olha, se o Remo tiver a condição financeira, primeiro, de pagar o salário dele, que não deve ser baixo, e segundo, de ter uma compensação financeira para o Fortaleza e ainda convencer o atleta, pode ser que seja uma alternativa, porque é igual uma coisa que eu até já gravei vídeos recentes também do esporte falando sobre isso, que é, o clube está na Série C hoje, mas se ele é o favorito para subir de divisão, é um dos favoritos, você pode às vezes contratar um jogador que hoje teria um mercado muito grande na divisão de cima, ou seja, na Série B, e aí você oferece, né, se conseguiu acesso para a Série B do Brasileiro, aí vai ter uma renovação automática, vai ter um aumento salarial, para já trazer esse jogador preparando o time para o ano que vem, e ainda ajuda muito o time nessa atual temporada, porque se você apresenta um projeto, jogar só a Série C, se for bem, foi bem. Se não for, ele se queima, né? Porque aí ele não foi bem na Série A. Vai para um time da Série C e não joga bem? Pensa, seria queimava muito, né, o seu filme com os outros times do Brasil. Então tem que ter um projeto interessante para o jogador abrir mão, né? Hoje que está no Fortaleza, não diria que abrir mão do Fortaleza, porque ele tem contrato, se eu não estiver enganado, até o final de 2025, né? Então tem mais um ano de contrato, mas ser emprestado novamente. Ele que foi emprestado desde quando ele foi comprado do Fortaleza por quase 7 milhões de reais, do Atlético Paranaense, jogava muito, né, no Atlético Paranaense, 12 gols em 53 jogos em 2021. 2022 no Fortaleza não foi bem, 3 gols em 23 partidas, foi emprestado para um time da Coreia, foi também para o América Mineiro, já estava bem desacreditado até o campeonato estadual e o início do Brasileiro pela equipe do Criciúma, né, que aí então ele jogou 12 partidas pelo Fortaleza, 20 partidas pelo Criciúma, 5 gols, e aí o Fortaleza pediu ele de volta justamente para ter uma opção para o ataque. Não foi o que aconteceu, não está jogando com frequência, dá para ver que ele entrou aqui em alguns jogos, mas sempre no finalzinho, 2 minutos, 9, e já está bem certo de que ele pode ser emprestado nessa metade do ano. Vale destacar um outro quesito. Na Série A ele não pode mais jogar por outro clube, porque ele já tem 11 partidas no Brasileirão, se eu não estiver enganado aqui é 10 pelo Fortaleza e 1 pelo Criciúma, marcou apenas um gol, que foi pelo Criciúma na estreia da Série A, e aí na Série A ele não pode ir mais. Série B, teria alguns times interessados? Talvez, tem boas opções. E aí pro Remo a questão principal e aí na Série C, como que convence, né? Fora o futebol internacional, que ele pode também ser uma alternativa. Deixa eu arrumar o fone aqui. Foi. Em 2024, esse aqui é o número dele, fez partidas bem ruins, hein? Contra o Cuiabá, contra o Atlético Mineiro, enfim. Nota média dele é baixa, 6.34. Desempenho dele em 2023 seria na Série A pela reta final, né, pelo América. Tem também aqui em 2022, ó, o desempenho dele até aqui até que ok, né, se você for ver aqui os últimos jogos, mas bem mesmo foi pelo Atlético Paranaense em 2021, né, que dá pra ver, ó, 28 jogos naquela edição, 6 gols e mais 4 assistências, então teve um desempenho bem interessante. Não acho que vai ser contratado por conta dessa questão financeira, mas se for para pensar em nome de peso, se vocês quiserem, posso trazer aqui um nome dependendo um pouco mais viável, que não está numa Série A, mas que pode ser uma boa alternativa. Enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você vê como bons olhos essa especulação ou não, esses outros nomes que eu trouxe como possibilidades, né, para ponta, que eu não acho que é só o centroavante que falta, acho que vai chegar também uma opção para o ataque. Outras sugestões de conteúdos eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês, e o link da esportiva para você começar a postar a partir de R$1, beleza? Valeu, galera!